Olá, estamos começando mais um Rio Grande que dá certo. Hoje vamos falar sobre o projeto que quer transformar Porto Alegre em referência nacional de diagnóstico e tratamento do câncer. Recebemos a presidente do Conselho de Administração do recém-lançado Instituto de Governança e Controle do Câncer, o IGCC, doutora Mayra Calef. Seja bem-vinda ao nosso Rio Grande que dá certo, doutora Mayra. É um prazer estar aqui com vocês. Só o título desse programa já me deixa emocionada, porque eu acho que nós temos muito que fazer e é bom falar com quem faz. Doutora Mayra, como é que surgiu a ideia e a necessidade, obviamente, de criação do IGCC? Olha, a história vai um pouquinho para trás e eu acho que a gente consegue contextualizar melhor se nós colocarmos a questão da grande incidência de câncer que nós temos aqui no Rio Grande do Sul. É uma incidência assustadora e cada vez maior, uma vez que o câncer depende de fatores de risco como idade, e a gente sabe que o Rio Grande do Sul tem uma das expectativas de vida maiores do país, mas também outros fatores de risco como obesidade, sedentarismo, uso abusivo de álcool, hormônios e uma série de coisas que impactam, vamos dizer assim, agregando um aumento da incidência de novos casos. Junto com isso, nós temos uma mortalidade também muito alta. Mais ou menos 1/3 das pessoas vem a falecer pelo câncer que tiveram. Então, a gente está falando de uma coisa que realmente impacta na nossa comunidade como um todo. Com essa premissa, nós temos os melhores hospitais aqui no Rio Grande do Sul, tanto no SUS quanto no privado. Nós temos profissionais de saúde fantásticos, nós temos legislação boa. Por que, então, essa incapacidade ou essa falta de capacidade de controlar as mortalidades? Porque talvez o número de casos vão aumentar em toda a população mundial. Bom, aí com esse discurso inicial, nós colocamos uma proposta para que Porto Alegre enfrentasse o câncer numa iniciativa global que se chamava City Cancer Challenge, sempre com a ideia. Sim. O problema é global, a solução é local. Isso não é só para câncer, hein? Isso é para mobilidade urbana, isso é para muitas questões sociais. E foi daí que surgiu, desde 2018, final de 2017, Porto Alegre é uma cidade dessas que fazem parte da iniciativa em Genebra, uma iniciativa global em todo o mundo. Nós somos uma das 11 capitais mundiais que fazem parte. Aí começou tudo. Sim, agora há uma necessidade, sobretudo, de se mudar a abordagem desses processos e se intensificar as parcerias com o município, com o SUS, com os órgãos vivos do Estado, né? Isso, e por isso que eu como líder local dessa iniciativa em Porto Alegre, nesses últimos 2 anos, 3 anos, eu me preocupei muito com a sustentabilidade desses projetos propondo mudanças. Muitos já aconteceram embaixo da bandeira City Cancer Challenge, mesmo durante o Covid. E nós temos alguns exemplos aqui que nós podemos conversar mais adiante. Mas a questão fundamental é como isso se manter, esse comitê permanente preocupado com isso. E eu não podia chamar aqui o IMAMA, a FEMAMA, o Instituto do Câncer Infantil e outros. Nós temos que trabalhar juntos dentro de um outro tipo de perspectiva e de guarda-chuva, então surgiu essa iniciativa Instituto de Governança e Controle do Câncer para manter essa sustentabilidade, né? Para conseguir fazer essa passagem de bastão, já que a proposta do City Cancer Challenge é ficar um tempo na cidade instalando essa metodologia social colaborativa.
Então, a ideia, o lançamento ontem foi muito importante. Já o IGCC já acontece, já está fundado e atuando vamos dizer assim, ainda não tinha saído do armário, a gente brinca, Sim. né? Desde setembro, outubro do ano passado, e agora, então, com a chancela da Secretaria Municipal, da Secretaria Estadual e do próprio governador Leite, porque ontem nós estivemos lá com o governador, que chancelou, também assinamos um memorando de cooperativo, e que a gente agora faz parte, então, senta na mesa quando a gente precisa falar de câncer. Acho que é isso que foi lindo, e agora vamos trabalhar. O IGCC é um marco, é importante fazer esse trabalho todo. Agora, onde é que nós vimos errando até agora e o que tem que mudar nessa abordagem toda, doutora Mayra? Osiris, sabe que quando nós começamos esse trabalho, 3 anos atrás, a primeira coisa quando a gente começa o trabalho é saber dos números e aonde estão os gargalos, as dificuldades, né? E esse levantamento foi feito na cidade de Porto Alegre e Grande Porto Alegre, mas tu sabes que, assim, pelo menos 2/3 do que nós atendemos aqui em Porto Alegre em termos de câncer, ele vem de todo o estado. Né? Então, Porto Alegre é só, vamos dizer assim, a engrenagem para se discutir um atendimento muito maior e complicado, porque a gente às vezes tem que entender também qual é o financiamento de tudo isso, né? Da onde que vem os dinheiros para tratar uma paciente com câncer, se ela vem do interior, se ela vem, às vezes, até de outro estado, dando um endereço aqui de Porto Alegre, por exemplo, que isso acontece bastante. Sim. Bom, então, nós, desse levantamento, que foi feito uma análise lá em Genebra, profissionalizada, essa metodologia, ela é suíça e tem muitos colaboradores internacionais, a gente chegou à conclusão que tinham 88 gaps, mas que dessas 88, finalizamos com 13 projetos fundamentais que a gente apontou como, vamos dizer assim, objetivos do City Cancer Challenge. Alguns terminaram, alguns estão em processo e outros nós já estamos chamando de projetos IGCC. Um dos principais é a demora dos tempos, né? A todo momento, o paciente que está... A pessoa, eu não vou chamar nem de paciente, porque ela não sabe se ela tem câncer ou não tem. Ela começa a ter dificuldades ao longo do processo, marcar consulta, fazer exames, fazer a biópsia, ter um resultado de anátomo patológico de qualidade, e aí conseguir o especialista, e aí continuar no processo até chegar dentro do hospital, e mesmo às vezes dentro do hospital, ela ainda demora muito para conseguir o tratamento. A gente tem muitas leis, hein? Nós temos leis dos 60 dias, que é a mais conhecida. Tem uma outra que está aprovada no Congresso Nacional, lei federal, que se chama Lei dos 30 dias, para tentar ajustar esses serviços com a necessidade do paciente de fazer o diagnóstico rápido. E a outra é a notificação compulsória, que é uma coisa totalmente à parte, mas que nunca saiu do papel, lei federal, e eu gostaria de conversar contigo a respeito disso, porque tudo começa aí. Na legislação, então? A legislação para sair do papel, né? O que falta? Se a gente já tem, às vezes, até além de legislação, portaria que regulamenta, tem todo um fluxo já acordado dentro das instâncias estaduais e municipais, e mesmo assim não funciona, fazendo com que haja, então, um movimento de judicialização que a gente também não concorda, porque
nós lutamos aqui, todo o GCC briga pela equidade, não importa onde você mora, qual é o teu nível socioeconômico, o teu nível de educação, nós temos que dar acesso, porque a pessoa entra nesses números e nos envergonha, como gaúcho, ter números tão grandes de mortalidade. Já aumentou, mas a mortalidade na maioria dos cânceres, ela continua subindo, coisa que em outros países que tomaram o câncer, levaram para uma agenda política, agenda de governo, não é de partido, é agenda de governo. E eu acho que, eu senti que ontem, ou eu sinto que aqui no Rio Grande do Sul e também em Porto Alegre, isso pode ser e é para ser uma agenda de governo mesmo, e por isso que estão nos chamando para sentar junto. Sim, isso é muito importante, que seja agenda de governo. A gente vai continuar tratando do tema, diagnóstico e também a questão envolvendo a legislação e desburocratização disso tudo, né? Com a doutora Mayra Calef, presidente do Conselho de GCC. Vamos fazer um breve intervalo no nosso Rio Grande que dá certo. Retornamos em instantes e você fica conosco. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo, hoje recebendo a doutora Mayra Calef, presidente do Conselho de Administração do Instituto de Governança e Controle do Câncer, o IGCC, recentemente criado. Agora, essas dificuldades todas, doutora Mayra, estão muito associadas, e esse índice crescente de mortalidade, ao diagnóstico tardio e também à burocracia do sistema, ou seja, já começa dentro do Ministério com um fluxo que não corre ao natural, seria isso? Seria isso, o Ministério da Saúde, muito espertamente, vamos dizer assim, há muito tempo atrás, ele descentralizou o cuidado do câncer, né? E o descentralizar, às vezes, não dá nome aos bois. Vamos falar grosso aqui, né? Sim. Então, quem faz o quê? Quem é responsável pelo quê? E a gente fala muito, Osiris, nessa questão do diagnóstico, tratamento. Mas o que a gente está percebendo é que pouco se fala, nem na saúde pública, nem na saúde de cuidados de saúde privada, exatamente em como nós vamos fechar a torneira de casos entrando de diagnóstico. Então, eu acho que o IGCC vem aqui provocar um pouco a questão do prevenção e controle de fatores de risco, que a gente não vê em plataformas nenhumas, a não ser no papel. Então, será que a gente não precisa ter primeiro, educar mais a nossa população, letramento em área de saúde como um todo, principalmente nessas questões de fatores de risco. A maioria sabe, mas ela não sabe como ela vai diminuir seus fatores de risco, que são factíveis, assim, que podemos mudar. Porque tem coisa que não pode mudar, a família que a gente nasceu e às vezes carrega fatores de risco genéticos. Mas o resto, a maioria, são mutáveis. Dá para mudar. Então, isso é uma educação constante, conscientização da população que não quer morrer de câncer. Não quer. Essa doença apavora. E já temos a maioria das famílias já perderam um ente querido e já foi tocada pelas mortes por câncer. Então, se a gente tem medo, se a gente não quer ter uma doença que mata, pelo menos vamos ter uma doença que cura. Além disso, dá para evitar certos cânceres com um entendimento do que a gente pode fazer, ou até através de vacinas mesmo, que é a questão do HPV, nas vacinas em adolescentes, de uma doença que a gente já chama erradicável, que é a questão do câncer do colo de útero. Olha isso, meu. É outro apelo, né? Vamos evitar de ter, então. Se a gente tem medo de morrer, vamos evitar de ter. Sim. Vamos fazer. O que a gente pode fazer? Como pessoa, como empresa, como comunidade, para diminuir os nossos fatores de risco.
Então, é uma outra pegada, né? Para falar em termos aqui com o teu público total, assim, todos. A gente pode se manter numa rede social, dando notícias importantes. O IGCC pode ser uma fonte de notícias que dão certo, não fake news. Então, às vezes, a gente não tem fontes boas, e o jornalismo bem feito, como esse aqui que a gente faz na Band, é importantíssimo. Vocês têm que ser muito aliados da gente nesse contexto. E, Osíris, uma coisa que eu queria te chamar para discussão, agora eu vou te fazer a pergunta, Sim. né? Olha, quantos jornalistas hoje em dia têm formação em saúde? Vamos fazer um trabalho com o jornalismo. Agora, linkando com o Covid, eu gosto de falar aqui nesse teu programa porque a gente pode pensar alto aqui com os nossos espectadores. O que a gente está falando aqui? A gente está falando que nós aprendemos muito com o Covid. O jornalismo se juntou num consórcio e, hoje em dia, todo mundo entende que o gráfico está subindo, a média móvel, que a gente tem todo esse entendimento em tempo real da questão do Covid, certo? Sim. Nós não temos do câncer, gente. E o câncer mata tanto quanto, né? A gente não tem... E isso seria uma maneira de transformar lições do Covid. E aí eu volto para aquela história da lei da notificação. Existem mecanismos reais, concretos, não é sonho da doutora Mayra, não. Sabe aquela música, o meu pode se tornar realidade se for o sonho de todos? Né? Já existe um projeto aqui em andamento de qualificação e da patologia, tá? Porque a patologia é onde a gente começa tudo na questão de como tratar um câncer. A gente não fala tanto em medicina personalizada, cada câncer é é o seu, não é o de todos. Precisa ter patologia muito qualificada e os grupos de patologistas aqui do estado que atendem tanto o SUS quanto o privado estão num mutirão, vamos dizer assim, de qualificação, não que eles não fossem, mas assim, ter o mesmo resultado, ter um objetivo. Aí eu vejo uma grande oportunidade do IGCC, junto com todos, a gente conseguir detectar quem é que está fazendo o diagnóstico em tempo real. Porque o que o INCA, Instituto Nacional do Câncer, o que o Ministério nos aponta? Expectativas, perspectivas, quanto eles acham que vai ter de câncer baseado na população? Ou, quando ele mostra a mortalidade, é de anos passados. Mas ele não ajuda o paciente que está na sua jornada. Por isso que eu digo que em tempo real, e a tecnologia aí pode nos ajudar, porque Sim. não é no dedo e contar com a pessoa lá que está no posto de saúde atrapalhadíssima com 1000 demandas. Sim, a prioridade tem que ser criar essa plataforma, né, doutora Mayra? Uma plataforma de acompanhamento em tempo real. Esse aqui vamos dizer, é a minha plataforma e que o IGCC apoia totalmente e hoje em dia já é o sonho de muitos. É a gente ter uma plataforma que até porque não o próprio paciente colocar seus dados. Claro. Porque não? Até num aplicativo de celular, né, doutora Mayra? Agora me espanta que o Ministério não tem essa base de dados todas, né? Ele não tem individual, ele tem por conta que foi apresentada pelo hospital que tratou ou que fez o procedimento. É por conta. Depois, você entende? Não, chega. Hoje em dia nós estamos em tempo real. Nós estamos assim, e não precisa ser no dia, a gente pode fazer isso ao longo de uma semana, mas não ao longo de anos.
né? E eu tenho certeza que com essa criatividade toda aí das startups e de pessoas assim que estão com propósito de ajudar, eu acho que o IGCC está trazendo propósito para a cidade de Porto Alegre e para o Rio Grande. E a gente quer ser referência nisso, né? E não é uma sociedade médica, hein? Eu vou te falar que Sim. isso aqui não é um instituto médico. Ele se preocupou desde o início de ser multiprofissional, com várias cabeças pensando em áreas todas. E tem muita gente ali que está comprometido com áreas de sistemas de informação, área jurídica, área de logística, área de médica é uma parte, claro. Oncologia é uma parte, mas precisa ser multi-stakeholder. E nós só somos o conselho, tá, gente? Porque claro. Nós temos diretoria, nós temos um corpo executivo que vai executar e comandar essas parcerias e todo esse trabalho. A gente está conversando com a doutora Mayra Calef, que é presidente do Conselho do IGCC, Instituto de Governança do Controle do Câncer. Vamos fazer um breve intervalo, voltamos para o bloco final com o Rio Grande que dá certo. Fique conosco. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo, hoje recebendo a médica doutora Mayra Calef, presidente do Conselho de Administração do recém-criado Instituto de Governança e Controle do Câncer, o IGCC. Doutora Mayra, o que é fundamental para o Rio Grande dar certo? Sabe aquela questão das parcerias famosas, né? A gente está chamando muito parcerias público-privadas. O IGCC... Quando ele se formou, ele já vinha de uma, vamos dizer assim, experiência que deu certo, que foi colocar todos os atores que atendem câncer e que trabalham com isso, desde o Hospital Moisés, que foi quem assinou junto com o prefeito Marquesan, secretário Erno na época, e FEMAMA, que é essa rede que eu coordeno de grupos de pacientes no Brasil. Esses três pilares foram lá para Genebra convencer que Porto Alegre podia fazer o trabalho. A partir daí, uma exigência, além do comprometimento do gestor público, da cidade, do secretário municipal, a gente precisava ter uma representatividade e nós temos acho que assim, a grande maioria, se não a totalidade de hospitais CACONs e hospitais que trabalham com câncer públicos. Tanto é que tem um trabalho lindo feito no Hospital Conceição, no Grupo Hospitalar Conceição, com câncer de pulmão e melanoma, já dentro das tarefas do IGCC. Nós trabalhamos com o Hospital de Clínicas, com a Santa Casa, com hospitais do interior, com grandes grupos aqui e grupos privados também. Todos os hospitais da cidade estão envolvidos nisso. Então, essa questão de parceria. Além disso, a gente vê que tem uma dificuldade entre o público falar com o privado. Então, nós podemos trazer as empresas, farmas e empresas de diagnóstico, outras empresas para apoiar projetos aqui. Então, nós vamos trazer dinheiro, né? Esse projeto que está sendo feito, essa semana já conseguimos o aval do corpo do GHCC, que é o Hospital de Conceição, Grupo Hospital Conceição. Eles já colocaram, nós já colocamos ali a Bristol Myers Squibb, a BMS, para fazer todo para impulsionar isso que a gente vai trazer, uma navegação e diagnóstico precoce de câncer de pulmão e melanoma naquele setor de Porto Alegre. A partir daí, Osíris,
essas, vamos dizer assim, estratégias, essas práticas que dão certo, a gente pode escalar para o Brasil e a gente pode escalar para fora do Brasil, porque a dor de ter incidência crescendo e mortalidade não controlada não é só, desculpe a palavra, privilégio nosso. Nós temos isso como um problema global. Doutora Mara Calef, o seu trabalho é parte do nosso Rio Grande que dá certo. Tem o Grupo Bandeirantes como parceiro dessa luta toda para que possamos derrubar a mortalidade, tratar as pessoas, difundir, se comunicar com todos esses segmentos. Obrigado pela presença do nosso Rio Grande que dá certo. Parabéns pelo trabalho. O Rio Grande que dá certo vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até um próximo contato.